Olá, queridos, tudo bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre perdão. O que é o perdão? Quando Jesus estava ensinando os seus discípulos, e logo após ele ensinar a oração, o versículo seguinte vai falar sobre perdão, né? Se perdoardes uns aos outros, o vosso Pai que está no céu vos perdoará. Por que será que Jesus tinha essa preocupação de perdão? Por que nós teríamos que perdoar? Porque como igreja, a gente sempre vive em comunidade, vive junto, a gente está sempre ali envolvido. E tem sempre uma personalidade que se sobressai mais que a outra, né? Tem aquela pessoa que tem uma personalidade mais forte, que geralmente essas pessoas que têm palavras duras, são pessoas que são mais feridas. São pessoas que têm mais dentro de si uma carga emocional guardada muito grande. E com isso Jesus estava explicando aos seus discípulos e ensinando: vocês precisam perdoar uns aos outros, porque vocês vivem juntos e vocês precisam se perdoar. Porque quando a gente perdoa uns aos outros, olha, o meu Pai que está no céu, ele vai perdoar vocês também. O perdão hoje em dia tem sido a destruição da vida de muitas pessoas. Muitas pessoas têm perdido emprego, família, têm saído do foco aonde eles queriam estar pelo simples fato de não perdoarem. Não é verdade? Então veja, Jesus ele deixou todas as palavras escritas aqui para nós, apenas para seguirmos. Mas a gente se distancia tanto de Deus, se distancia tanto da palavra do Senhor, que às vezes aquilo que o nosso melhor amigo, a nossa melhor amiga ou o pastor fala se torna a nossa doutrina principal e esquecemos da palavra de Deus. Mas hoje eu quero trazer a sua atenção e levar você a refletir sobre o perdão. Eu quero contar uma experiência minha, várias experiências a respeito disso. Eu era uma pessoa que não conseguia perdoar. Eu tinha muita dificuldade de perdoar. Mas dificuldade mesmo, não é aquela coisa de... A dificuldade era tão grande que eu não conseguia nem sequer estar perto da pessoa. Se eu soubesse que a pessoa ia estar lá, eu cortava caminho ou nem ia. Eu chegava depois, já no finalzinho, para evitar o mínimo de contato visual, físico, qualquer coisa que fosse. E na nossa igreja tem um evento chamado Encontro com Deus. E aquele lugar tem sido lugar de tratamento na minha vida. Quando eu fui, eu estava grávida do meu filho, segundo filho. E eu deixei muitas coisas lá. A gente fala, deixar muitas coisas lá. Mas eu trouxe comigo ainda a falta de perdão. Só que tudo que eu aprendi sobre o perdão de Jesus... Se o meu Pai, o meu Deus, tão bom, permitiu que o seu filho, a sua imagem, a sua semelhança, se entregasse e fosse um ser humano, um homem, se despisse da sua glória que era tão grande e se rebaixou a se tornar carne para me resgatar diante de Deus. Que o seu perdão foi tão grande, o seu amor foi incalculável. Como diz lá em Isaías, ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Só que parecia que isso nunca tinha feito significado na minha vida. E eu cheguei em casa, perdoei muitas pessoas superficialmente. No momento da emoção, o perdão não pode ser emoção. O perdão tem que ser raciocínio lógico, direto e doloroso. Porque quem disser para mim que o perdão não dói, foi tão fácil, eu só perdoei, tá mentindo. Perdão é o aumentativo de perda que você vai adquirir na sua vida. Só que eu ainda não entendi o significado disso. Então eu comecei a ler a palavra do Senhor, de Deus, eu tenho dificuldade de perdoar, me mostra a tua palavra. E comecei a fazer um estudo sobre perdão. E aí o Senhor me levou a entender que além do aumentativo de perda,
O perdão é mais valorado para quem pede perdão, para quem perdoa primeiro, para quem toma a atitude de perdoar. Quando eu entendi isso, eu comecei a ter uma atitude diferente. E eu comecei a perdoar. Só que meu último perdão foi dolorido. Eu gritava, porque dentro de mim doía demais. Saía aquele perdão, aquela palavra. Então eu resolvi pedir perdão para algumas pessoas. E para evitar falatório, qualquer coisa que fosse, Deus me deu algumas estratégias. Tem pessoas que a gente só precisa pedir perdão em secreto. Outras pessoas você tem que reunir algumas ali e pedir perdão. Não para você se aparecer, não. E tem outras pessoas que foi o que aconteceu comigo, que teria que ser um público maior. Porque quando a pessoa está com raiva da gente, ela coloca você como a pior pessoa do mundo. Como uma pessoa insuperável, uma pessoa irreconstituível, uma pessoa que jamais é digna da amizade ou da atenção dela. Ela te coloca como se você fosse a pior pessoa do mundo. E essas coisas ruins que nós acabamos adquirindo dentro de nós são coisas que servem para a nossa própria morte. Uma vez eu ouvi uma frase seguinte: o perdão, a falta de perdão é um veneno amargo que você toma esperando que o outro morra. Você se enche de raiva, de ira, e dentro de você começa a nascer um sentimento de desejar o mal do outro. Deus não se agrada disso. Deus fica triste quando nós temos esse tipo de atitudes. E eu comecei a entender que eu não tinha que ser assim. E Deus fez que eu entendesse isso na minha vida. E eu comecei a lutar. De vez em quando eu sou testada em alguma situação. Deus me faz lembrar. É para te testar. Você precisa aprender a amar. Para que o perdão saia facilmente. Para que o perdão saia de coração. E hoje eu tenho uma facilidade de perdoar. Deus me sarou. E eu creio que Deus vai sarar a sua vida. Busca o Senhor. Se você precisa perdoar alguém, vá com essa pessoa. Peça perdão. Jesus disse para perdoarmos. E se você vê que essa pessoa é uma pessoa que não vai mudar, que vai estar sempre causando sofrimento para a sua vida, se afaste, mas perdoe. Conviva com ela, suporte ela, mas perdoe de coração. Aprenda a perdoar. Porque o perdão, ele te libera. O perdão, ele faz com que você viva algo sobrenaturais. O perdão traz cura emocional, traz cura psíquica. O perdão, ele te transforma, te faz ter um rosto diferente e as tuas atitudes são diferentes. Deus, ele quer que nós vivamos isso. Busca a palavra do Senhor. E essa era a palavra que eu queria deixar para vocês. Amém? Deus abençoe sua vida.